Fala pessoal, tudo bem? Moisés Mendes aqui falando. E esse aqui vai ser o vídeo sobre IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. No vídeo anterior, a gente falou sobre a Selic, né, que é a taxa básica de juros, e explicou como é que ela é um grande benchmark utilizado pelas rendas fixas, que seria o CDI. Vou compartilhar a tela aqui. Então, o que é o IPCA, né? Então, IPCA nada mais é que uma forma de você conseguir calcular o quanto que o seu dinheiro perde de poder de compra ao longo do tempo, né? Então, até um cálculo feito pelo IBGE, que a gente vai ver até nos próximos slides. Então, o que é inflação? Esse slide aqui explica bem, né? Então, em 2010, com R$ 50, a gente conseguia comprar um monte de lanche no McDonald's, e hoje, com os mesmos R$ 50, a gente consegue comprar um lanche, dois lanches, né? Então, o nosso poder de compra, cada década, cada ano que passa e a cada década fica mais expressivo, a gente consegue ver que cada vez que passa, a gente consegue fazer menos coisas com o nosso dinheiro. E um dos motivos para ter essa discrepância do nosso poder de compra é que são os produtos, que, por exemplo, as nossas commodities, como a batata, a carne, o pão, o refrigerante, elas são dolarizadas, né? Então, a maioria dos produtos que nós negociamos internamente na nossa economia tem o preço baseado em dólar, porque os produtos também são exportados para outros países. Então, quando tem um aumento do dólar, também afeta o valor das nossas commodities, que seriam, nesse caso aqui, a matéria-prima, e esse aumento do valor vai ser repassado para os clientes depois. Então, é efeito em cascata. Aumentou a matéria-prima, todo o restante ela vai se aumentando, né? E temos também a inflação por demanda. Então, nós vimos a inflação pela matéria-prima e a inflação pela oferta e procura, esse cenário. O que acontece? Nós temos a montadora, que faz o carro, né? Que monta o carro e manda para as lojas, né? Então, exemplo, a montadora, ela consegue fazer 1.000 carros desse vermelho por mês. E digamos que esse carro aqui, ele custa R$ 50.000. Então, o que acontece? Aí o cliente, na loja, fala com o vendedor e fala assim, eu quero esse carro aqui por 50 mil. Perfeito. Aí ele vende para o cliente sem nenhum problema. Só que acontece, esse carro aqui, ele virou um sucesso. E mais clientes querem também esse carro. Então, a capacidade que a montadora tem por mês de entregar são 1.000 carros. Só que, no exemplo, em julho, nós tivemos 2.000 pessoas, 2.000 clientes que queriam comprar esse carro. E aí a montadora falou, eu não tenho capacidade de entregar para a loja R$ 1.000, 1.000 carros a mais por mês, porque a minha capacidade de produção é limitada, eu não consigo expandir mais para poder entregar. Então, o que acontece? Em julho, eles venderam 1.000 carros e ficou sobrando 1.000 clientes na fila de espera para poder comprar em agosto. Então, o que acontece? Aí o vendedor conversou com o gerente, eles pensaram o seguinte, bom, como a gente não consegue vender mais carros por mês, porque a montadora não consegue aumentar sua capacidade, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o preço do carro. Pelo menos a gente ganha um pouco mais, como se tivesse vendendo mais carros. Então eles decidiram, para agosto, subir em 10% o valor do carro. Agora custa 55 mil. Essa subida no preço fez com que alguns compradores perdessem o interesse pelo carro. Mas mesmo assim, a fila de espera continuou bem grande. E eles continuaram vendendo o carro num valor maior, mesmo que a produção do carro continue a mesma. Aí o que acontece? O carro ficou mais caro e muitas pessoas ainda querem comprar. Então, o que eles fazem? Faz financiamento e fazem empréstimo para ter um carro mais caro. Então, aí que acontece? O governo, olhando esse cenário, que por mais que o carro esteja mais caro, as pessoas se comprometem a se endividar para ter esse carro, o governo vai e aumenta a taxa de juros, que é a Selic, como a gente tinha conversado no outro vídeo, que é a taxa básica de juros, que é o remédio da inflação. Então, que exemplo,
Aqui a inflação, ela ficou muito maior, porque foi uma inflação sob demanda, subiu muito esse produto por causa da demanda, e o juros estava baixo, então as pessoas ainda conseguiam fazer um empréstimo, um financiamento, porque a taxa de juros estava baixa. Aí o que o governo faz? Ele vai subir a taxa de juros para ficar próximo da taxa da inflação, e com isso vai dificultar ainda mais a compra do veículo. Então, com isso, vai fazer com que muitos compradores comecem a pensar que comece a ficar inviável comprar esse carro nesse momento, porque ficou muito caro. Então, quando a inflação está alta, seja por custo ou seja por demanda, e o juros está baixo, acaba inflando muito dinheiro na economia. Então, muita gente quer comprar, mesmo o valor estando injusto, né? Estando muito acima do que deveria ser. Quando o governo sobe essa taxa Selic, a taxa de juros, faz com que se uma taxa acompanhe a outra e vai desestimular com que as pessoas queiram comprar um carro num valor absurdo. E com isso, vai diminuir as pessoas que queiram comprar esse veículo, e as montadoras e as lojas vão ser obrigadas a baixar o seu valor para poder voltar a estimular os clientes a comprarem novamente. Então, como eu tinha falado no outro vídeo da Selic, que a Selic é o remédio da inflação. Então, a inflação sobe, a Selic tende a acompanhar. Se a inflação for descendo, aí a Selic desce para poder voltar a estimular a economia. Então, a Selic alta desestimula a compra, a Selic baixa estimula a compra, né? Então, é sempre trabalhando dessa forma que o Banco Central trabalha, tanto com a inflação, que é calculada pelo IBGE, assim como a Selic, que é calculado pelo Copom do Banco Central. Aqui não, só para a gente entender por que teve aquele aumento tão alto daquele primeiro slide da parte de custos. Se a gente pegar em 2010, o dólar estava a R$ 2. Em 2020, ele chegou a bater nos R$ 5, né? Então subiu mais de 2 vezes. Então, por isso que aqui a gente vê na parte de custos que, por mais que a gente tenha produzido esses alimentos internamente, como a gente exporta, o valor deles é dolarizado, então acaba afetando a gente. Então, esse é um dos motivos do porquê que nosso dinheiro perde tanto valor com o tempo. Agora, o que é o IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o IBGE que vai fazer o cálculo para saber quanto que está a inflação mês a mês. Então, o cálculo do IPCA, que é Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o que a gente vai falar nesse vídeo, ele é baseado na renda de famílias entre as famílias que tenham 1 a 40 salários mínimos. Então, é praticamente 99% da população nacional está dentro desse range. E ele seleciona alguns estados para poder fazer esse cálculo e agrupa alguns itens de consumo para poder fazer esse cálculo também. Então, aqui, essa imagem, eu peguei até do livro do IBGE, do site do IBGE, que eu vou deixar até na descrição desse vídeo, e aqui ele aborda o INPC e o IPCA 15, o que eu não vou comentar nesse vídeo. O foco aqui é somente o IPCA, que é o benchmark utilizado para as rendas fixas, além da Selic. Então aqui, de 100% do IPCA, né, ele divide o cálculo por estados, né? Então, se você for ver, São Paulo corresponde à maior parte do IPCA. Então, se a gente for pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, a gente consegue ver que quem dá o valor para o IPCA, a métrica, é baseada praticamente no Sul e no Sudeste. No Sul e no Sudeste, é baseado praticamente quase toda a métrica do IPCA. Aqui, nesse outro gráfico também que eu peguei daquele livro, é uma coisa bem interessante que ele agrupou o consumo das famílias, né? Onde que as famílias gastam o seu dinheiro? A maior parte do dinheiro, onde que é gasto? E uma coisa interessante, aqui, essa métrica, começou no ano 95 e vai até o ano 2018. A gente pode observar que o comportamento das famílias, ele se muda com o tempo. Uma coisa bem interessante é a parte de comunicação. Em 95, a gente não tinha celular, não tinha internet direito, né?
Então, a gente pode ver que a parte de comunicação, 95, era 1, 2% do valor gasto das famílias. Em 2018, já chegou a ser em torno de 7%, né? Então, sei lá, triplicou o valor de comunicação. Por outro lado, a gente pode ver que aqui alimentação e transporte, esse losango vermelho aqui é o transporte, teve uma alteração bem significativa. O quanto que as famílias gastam com alimentação está diminuindo ano após ano, mas em contrapartida o transporte ele veio subindo, né? Então isso aqui é uma métrica bem interessante para a gente conseguir entender a inflação. Nosso dinheiro está perdendo valor, mas quais são os principais grupos onde a gente perde mais valor? Então aqui está dizendo que realmente a parte de transporte, onde é afetado muito pelos combustíveis, é o principal ponto que pesa no bolso do brasileiro, né? Esse outro gráfico aqui eu peguei do G1, que mostra bem quando que o nosso presidente ele fez uma alteração, né, que conseguiu a redução do valor dos combustíveis com a Petrobras. Então, no mês de julho, que ele conseguiu aquela redução significativa, olha só como caiu o valor dos produtos, né? Então, pelo primeiro mês, teve uma deflação significativa, né? Então, chegou de 0,67 para menos 0,68, né? Então, depois dessa redução nos combustíveis, a gente consegue ver que agora os produtos tendem a ficar bem mais baratos, né? Então, realmente esse gráfico aqui, que mostra que o principal gasto hoje nas famílias é com a parte de transportes, se refletiu com esse gráfico aqui que eu peguei no G1. Então, no mês de agosto, que foi um mês após a redução dos combustíveis na Petrobras, a gente consegue ver aqui todos os estados do Brasil que praticamente todos tiveram uma deflação, né? Tiveram uma redução no custo dos itens de consumo, exceto dois estados, que é o Belém do Pará e a Vitória, no Espírito Santo. Então, a maioria dos estados todos tiveram uma deflação. Então, realmente, o combustível é o item que pesa muito para o cálculo do IPCA, da inflação. E para que serve isso, né? Então, definir as metas de inflação, que é o que o IBGE faz, serve para com que a taxa de juros depois da Selic ela possa acompanhar. Então, o IBGE conseguindo saber como que está o preço das coisas, como é que está a oscilação, depois o Banco Central com o Copom, que é a taxa Selic, consegue subir ou abaixar o valor da taxa de juros para desestimular o consumo ou estimular o consumo. Então, quando a taxa Selic está alta, desestimula o consumo, porque o financiamento fica mais caro, o crédito fica mais caro, e quando a taxa Selic está baixa, ela vai estimular o consumo porque as compras parceladas ou financiamento acaba ficando mais barato. Então, as metas da inflação servem para você criar essas medidas para conseguir equilibrar os juros, né, que é a Selic, junto com o IPCA, que é a inflação. Então, tem essa parte muito importante do IBGE. E outro ponto é que além do CDI, né, da Selic, que é a taxa de juros, o IPCA também é um benchmark das rendas fixas, né? Então, como a gente pode ver, peguei dois exemplos. Um é o Tesouro IPCA, que utiliza o pós-fixado, que é a taxa de IPCA, mais o pré-fixado de 5,71. E eu peguei um outro título aqui, que é um CRA, né? Que é um certificado de recebível de agronegócio, que também utiliza o IPCA como métrica, né? Quanto que você vai receber por esse título é o IPCA. Então, aqui IPCA mais 7 e aqui IPCA mais 5. Aqui estão os links que eu vou deixar na descrição desse vídeo, onde eu consegui pegar aquelas imagens, aqueles gráficos, eu vou colocar na descrição. E esse livro aqui, para quem quiser se aprofundar depois, tem bastante informação relevante. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida que tiver, deixa nos seus comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeo, coloca lá também, porque em breve eu vou começar a fazer agora alguns vídeos mais focados em renda fixa, né? Nos títulos de LCI, LCA, CDB, debêntures, etc. Beleza, galera? Obrigado. Até mais.